Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que horas você está me assistindo, mas eu venho aqui para fazer um estudo sobre o direito constitucional, a primeira parte do direito constitucional para concurso da magistratura. Então, nós vamos fazer junto, em conjunto, a leitura de direito constitucional por Alexandre de Moraes, tá? Então, a doutrina que a gente vai utilizar para esse estudo vai ser do Alexandre de Moraes e nós vamos usar o tópico constitucionalismo e teoria da Constituição, perfeito? Eu só peço que vocês, por favor, acompanhem. Eu vou acompanhar, na verdade, pelo computador, porque esse que eu tenho aqui, a doutrina que eu tenho em livro impresso é a 19ª edição, então está bem desatualizado. Mas, como é uma primeira parte, a primeira parte a gente consegue fazer a leitura por aqui e as atualizações eu vou pegando pelo e-book que eu tenho mais atualizado, certo? Vamos então. Então, se vocês puderem acompanhar essa primeira parte pela doutrina ou pela doutrina que vocês têm, também a gente pode fazer o acompanhamento, mas a doutrina de Alexandre de Moraes, tá? Então, ele começa com o tópico constitucionalismo. A origem formal do constitucionalismo está ligada às constituições escritas e rígidas dos Estados Unidos da América em 1787. Olha só, após a independência das 13 colônias. E da organização do Estado e da França, na verdade, em 1791, a partir da Revolução Francesa, apresentando dois traços marcantes. Então, a origem formal do constitucionalismo, ele está falando. Quais são os dois traços marcantes da origem formal do constitucionalismo? A organização do Estado e a limitação do poder estatal por meio da previsão de direitos e garantias fundamentais. Então, organização do Estado de um lado e a limitação do poder estatal por meio da previsão de direitos e garantias fundamentais. Como ressaltado por Jorge Miranda, porém, o direito constitucional norte-americano não começa apenas neste ano. Esse ano, sem esquecer os textos da época colonial, antes de mais, de 1639. Integram-no desde logo no nível de princípios e valores ou de símbolos a Declaração da Independência, a Declaração de Virgínia e outras declarações de direito dos primeiros estados. O direito constitucional ele é um ramo do direito público, destacado por ser fundamental à organização e funcionamento do Estado, à articulação dos elementos primários e mesmo ao estabelecimento das bases da estrutura política. Mas, tem uma parte do Marcelo Novellino que ele vai trazer um destaque bem interessante. Deixa eu abrir aqui. Essa parte do Marcelo Novellino que vai trazer o destaque bacana que a gente tem, não sei se é do Marcelo Novellino, não. Minto, desculpa. José Afonso da Silva, tá? Vou compartilhar com vocês aqui, então, essa primeira parte de José Afonso da Silva, que eu gostei dessa parte que ele fala da natureza, né? O direito público é ramo de qual direito? O direito constitucional é ramo de qual direito? Direito público, obviamente. Então, é desse livro aqui que eu tenho ele digitalizado em PDF. Deixa eu pegar para vocês aqui. Então, aqui. Então, é desse livro, Direito Positivo, curso de Direito Positivo, de José Afonso da Silva. Tá? Eu vou usar, então, como base para esses estudos Alexandre de Moraes, em Direito Constitucional, Alexandre de Moraes, em Direito Constitucional, que é o que eu estou fazendo a leitura aqui, mas alguns detalhes eu vou trazendo, então, de José Afonso da Silva, tá? Deixa eu me puxar para esse ladinho aqui. José Afonso da Silva, curso de Direito Constitucional Positivo. Vamos lá. Essa parte inicial, quando fala do constitucionalismo, é interessante a gente aumentar aqui. É interessante a gente reconhecer e identificar qual a melhor doutrina que a gente vai seguir. Tem pessoas que preferem utilizar, então, para os seus estudos, doutrinas mais clássicas, como o próprio José Afonso da Silva, como tem pessoas que preferem utilizar as doutrinas
mais voltadas para concursos públicos, né? Então, tem Pedro Lenza, a gente vai ter aqui do direito constitucional descomplicado, do Vicente Paulo e Marcelo Alexandrino, que é muito bom também. E tem o Marcelo Novellino, que é a Constituição Federal para Concursos, né, com o Dirley da Cunha Júnior. Mas eu prefiro, como esses estudos eu estou iniciando agora, eu prefiro trazer, então, toda a primeira parte e aprofundar bem nos temas e tópicos referentes à doutrina mais tradicional aqui. Vamos lá. Então, como que a gente vai seguir aqui? Nós vamos para o nosso primeiro tópico, nosso primeiro capítulo do livro, do direito constitucional e da Constituição. Olha que interessante esse esquema, e claro que vocês já devem ter visto, mas do José Afonso da Silva, que ele vai fazer a ramificação do direito, tá? Os ramos da ciência jurídica. Então, nesses ramos da ciência jurídica, nós temos o direito público, direito social e privado. Do direito privado, nós temos, então, o direito civil, o direito comercial, e do direito social, direito previdenciário, direito do trabalho. Os demais são ramos do direito público. Direito constitucional, administrativo, processual, tributário, financeiro, econômico, urbanístico, penal, internacional, tanto internacional público quanto privado. Então pode confundir que o direito internacional privado, ele faz parte do ramo do direito privado. Não, ele faz parte do ramo do direito público, porque o direito internacional faz parte do ramo do direito público em termos de divisões no direito. O direito constitucional, como coloca José Afonso da Silva, pertence ao setor do direito público, né? E vai se distinguir dos demais ramos do direito público pela natureza específica do seu objeto. Então, pela natureza específica do seu objeto, como ele coloca aqui, pelos princípios peculiares que informam, e configura-se como direito público fundamental, por referir-se diretamente à organização e funcionamento do Estado. Ou seja, as suas normas, segundo Sanches Agesta, suas normas constituem uma ordem em que repousam a harmonia e a vida do grupo, porque estabelecem equilíbrio entre os seus elementos. Certo? Voltando, então, para a nossa parte do Alexandre de Moraes, então, o Alexandre de Moraes ele traz a questão do direito constitucional e ele vai falar do constitucionalismo. Deixa eu tirar isso aqui. Ele vai falar do constitucionalismo e vai falar do direito constitucional como ramo do direito público, destacado por ser fundamental à organização e funcionamento do Estado, à articulação dos elementos primários do Estado e ao estabelecimento das bases da estrutura jurídica. Certo? Ainda, citando Jorge Miranda, vai trazer a questão da parcela de ordem jurídica como o constitucional, a parcela como da ordem jurídica que rege o próprio Estado enquanto comunidade, enquanto poder. E aí, em relação a isso, já numa edição mais atualizada, então, o Alexandre de Moraes ele vai trazer a definição, então, do conceito da origem e da evolução do Estado, né? Sendo apontado tanto historicamente quanto sistematicamente, não falando sobre a formação desse Estado. A pesquisa histórica, ela aponta que as organizações humanas surgem e se sucedem no sentido de círculos cada vez mais largos e de cada vez maior integração nos grupos sociais, sendo, portanto, o Estado o resultado de lenta e gradual evolução organizacional de poder e não se confunde com formas de agrupamentos antigas. O que ele quer dizer com isso? Que mesmo que tenham sido importantes, né,
as semelhanças políticos-sociais, como coloca, não se pode considerar Estado como o Estado escravista, o Estado antigo, o Estado egípcio, o Estado medieval, o Estado feudal, como, de fato, um Estado, né? No sentido que hoje nós empregamos como Estado. Mas aqui, como ele cita Pablo Lucas Verdú, que aqueles que agora a sustentam, né, no caso, usam o velho procedimento de dar nova roupagem a coisas antigas, ou seja, isso aqui é uma crítica colocada àqueles que dizem que o Estado escravista é considerado um Estado, o Estado antigo é considerado o Estado, assim como o Estado egípcio, como o Estado medieval, como o Estado feudal. Conforme Alexandre de Moraes, essas formas históricas constitucionais ou constitucionais históricas, como o autor coloca, foram, conforme salienta Sérgio Rezende Barros, necessárias para compor diversas estruturas feudais em um só mercado nacional sob um só poder político, sob um único poder político. E aí fala sobre o monopólio do Estado pela força institucional e do desenvolvimento do mercantilismo, integrando uma poliarquia feudal num monopólio soberano. É confuso um pouco essas questões e esses temas, porque ele trata de um processo histórico que nós temos que lembrar. Ele vai tratar da forma de constituição do Estado, das primeiras disciplinas do curso de graduação em Direito. Então, se a gente quisesse aprofundar um pouco mais os estudos aqui, nós teríamos que pegar lá a teoria geral do Estado e toda a função de como se constitui o Estado, de como se dá, quais são os modelos e tudo mais, para conseguir entender esse processo histórico que o Alexandre de Moraes traz aqui. Ainda seguindo, né, a reflexão de Alexandre de Moraes, ele vai falar que existem várias teorias que vão justificar a existência do Estado, que vão explicar a existência do Estado, seja pela legitimidade da criação do mais forte, como na teoria do poder de Hobbes. Então, a teoria do poder de Hobbes, o Estado como um poder soberano, né? Então, a teoria do poder de Hobbes é na legitimidade da criação do mais forte. Seria essa a forma de legitimar a estrutura e a figura do Estado a partir da criação de um mais forte, que vem através da teoria do poder de Hobbes. Dos laços jurídicos sociológicos, então, como o pacto social, do contrato social, que formam os laços jurídicos sociológicos. Então, os laços jurídicos sociológicos formados pelo contrato social, que nos traz Rousseau e Kant, da vontade divina. Então, o Estado que tem a sua legitimidade pela vontade divina, onde o representante do Estado, ele nada mais era do que a voz, né, do soberano, de Deus, enfim, como trata as teorias de Santo Agostinho, ou ainda da necessidade moral, da relação moral entre os sujeitos conviventes, entre os sujeitos, né, que habitavam aquele Estado, ou que compartilhavam de uma comunidade e que constituíam o Estado. Então, a legitimidade, através de uma necessidade moral, fazia com que a existência do Estado fosse justificada para Platão, Aristóteles e o que ele traz mais recente aqui de Hegel. O que a gente tem aqui a entender? Que a teoria do Estado, né, e a teoria da constituição desse Estado e da própria Constituição, a formação de uma Constituição que vai positivar as normas, né, ou os princípios também de organização desse próprio Estado e das relações estatais e das relações de poder e das relações morais desse Estado, elas podem acontecer, ou durante o nosso processo histórico, elas aconteceram em diversas formas. Recapitulando, pela legitimidade da criação do mais forte, com a teoria do poder de Hobbes, pelos laços jurídicos sociológicos, pelo Pacto Social de Rousseau,
ou melhor, contrato social de Rousseau e Kant, pela vontade divina de Santo Agostinho, ou ainda a necessidade moral de Platão, Aristóteles e Hegel, certo? Ainda vai falar sobre outras teorias que vão justificar o fim do Estado, que vão apontar o Estado como necessário à conservação de instituições, à realização de aperfeiçoamento moral, à realização do direito, à criação e à asseguração da felicidade. Olha que interessante. Ou ainda, como aponta a teoria do materialismo histórico estatalista, a realização da igualdade econômica, de Kelsen. Desculpa, a realização da igualdade econômica. Aí ele vai trazer que Kelsen, dentro do estrito formalismo, justifica o Estado como o fim em si mesmo. As teorias, elas são complementares, pois o Estado sempre almeja fins, ainda que difusos, definíveis e mutáveis, e para o pensamento político constitucional, trata-se de uma categoria estruturante. Nesse contexto, o constitucionalismo escrito, ele surge com o Estado, também com a função de racionalização e humanização, trazendo consigo a necessidade da proclamação de declarações de direitos. Aí que começam, então, as novas declarações de direitos com a Declaração de Direitos da Virgínia, em 1776, a Declaração de Independência dos Estados Unidos da América, em 1776, a Constituição dos Estados Unidos, em 1787, as 10 primeiras emendas aprovadas em 1789 e ratificadas em 1791. Ainda prosseguindo, Alexandre de Moraes vai dizer que o Estado de Direito ele é consagrado com o constitucionalismo liberal do século XIX, se destacando a Constituição de Cádiz, de 1812, a primeira Constituição Portuguesa, de 1822, a primeira Constituição Brasileira, de 1824, e a Constituição Belga, de 1831. A necessidade de racionalização e de humanização, ela fez com que os textos escritos, eles exigissem que todo o âmbito estatal estivesse presidido por normas jurídicas, que o poder estatal e a atividade por ele desenvolvida se ajustassem ao que era determinado pelas previsões legais. Ou seja, a submissão de todo o Estado de Direito, como salientado por Maurice Hariot. Então, nesse mesmo sentido, ainda citando, no caso aqui, citando Leon Duguy, ele salienta que, a partir do momento em que se compreendeu o significado da expressão Estado de Direito, emergiu a vigorosa necessidade de edificar a construção jurídica do Estado. Nós tivemos aqui a Declaração de Direitos da Constituição Francesa. Nós tivemos essa declaração que deu sequência a uma série de documentos escritos, então, porque previa no texto que a República Francesa tinha por princípio a liberdade, a igualdade, a fraternidade, tendo por base a família, o trabalho, a propriedade, a ordem pública, e estabelecendo competir a República a proteção do cidadão, inclusive no tocante ao trabalho. Então, aqui os direitos sociais também começam a serem desenhados aqui. Começam a ser desenhados aqui. Ainda sobre a Constituição de 1919, que serviu como modelo para as outras constituições do primeiro pós-guerra, e apesar de ser tecnicamente uma Constituição consagradora de uma democracia liberal, uma vez que houve a crescente constitucionalização do Estado social de direito, com a consagração de seu texto dos direitos sociais e a previsão da aplicação e realização por parte das instituições encarregadas dessa missão. Seguindo ainda sobre as discussões históricas de construção, que nós não vamos entrar aqui nesse momento,
Porque no nosso tópico da magistratura, nós temos uma parte dedicada à evolução político-constitucional brasileira e às constituições brasileiras, e ainda também uma parte que vai falar a respeito de todo o processo da organização do Estado, né, que nós vamos puxar para a Constituição nossa, mas no processo do tópico 2 de Constituição e Neoconstitucionalismo. Então, aqui vai começar a entrar mais nessa proposta um pouco mais histórica que a gente precisa ter para poder seguir esses estudos. O que é mais interessante de fazer alguma anotação de Alexandre de Moraes? Toda a construção, tanto da estrutura do Estado Democrático de Direito, que, como ele coloca, o Estado Democrático de Direito, ele é um caracterizador do Estado Constitucional. Significa o quê? Que o Estado, ele se rege por normas democráticas, com eleições livres, periódicas e pelo bem, como respeito das autoridades públicas aos direitos e garantias fundamentais e proclamado, por exemplo, no caput do artigo 1º da Constituição do Brasil, que adotou igualmente no parágrafo único o princípio democrático ao afirmar que todo o poder emana do povo, que o exerce por meio de representantes eleitos ou diretamente nos termos desta Constituição. Quais são as formas de exercer, então, diretamente o poder, se não por representantes eleitos? Lá na Constituição, artigo 14, nós vamos ter as formas diretas, então, de manifestação popular. Então, se a gente pega a nossa Constituição, lá no artigo 14, vai falar sobre a soberania popular, dentro do capítulo dos direitos políticos, que vai ser exercida pelo sufrágio universal, pelo voto direto e secreto, com valor igual para todos e nos termos da lei, mediante plebiscito, referendo e iniciativa popular. Que é justamente o que ele traz aqui. Assim, o princípio democrático ele vai exprimir fundamentalmente a exigência da integral participação de todos e de cada uma das pessoas na vida política do país, a fim de garantir o respeito à soberania popular, certo? Depois nós entramos, então, no conceito de Constituição. Que daí o conceito de Constituição, ele vai para o nosso segundo tópico. Ainda sobre as questões da Constituição, nós podemos estou vendo aqui o cronograma. Vamos seguindo, então. Vamos seguindo, esquece. Esquece o que eu disse aqui, a gente vai seguindo. Vou arrumar aqui uma luz. Fica melhor assim. Estou com sol aqui. Ok. Então, o Estado constitucional, portanto, é mais do que o Estado de Direito. É também o Estado democrático introduzido no constitucionalismo como garantia de legitimação e limitação de poder. Conceito de Constituição. Constituição, lato sensu, é o ato de constituir, de estabelecer, de firmar ou ainda o modo pelo qual se constitui uma coisa ou um ser vivo. Ele vai entrar em todo o conceito de Constituição, que não vai nos trazer agora, nesse momento, algumas informações. Vamos, então, partir para ver
Qual é, então, o posicionamento dessa parte inicial, de repente não tão histórica, de uma doutrina mais voltada para concurso, tá? Vamos seguir pelo direito constitucional descomplicado, do Paulo e Alexandrino. Então, no direito constitucional descomplicado, essa é uma edição também não é tão atualizada, mas a gente consegue trazer algumas questões aqui. Vamos lá. Seguindo. Origem e conteúdo do direito, objeto do direito, constituição, noções iniciais, em sentido sociológico, político e jurídico, material e formal. Esse aqui ele traz mais esquematizado, tá? Então vamos lá. Direito constitucional descomplicado. Opa. Então, ele fala da conceituação do Estado de forma genérica e simplificada, como organização de um povo sobre um território determinado, dotada de soberania. A definição está no elemento tradicionalmente descrito como necessário à existência de um Estado, a soberania, o povo e o território. Então, para existir um Estado, nós temos que ter soberania, povo e território. Os estudiosos da teoria do Estado acrescentaram ulteriormente a finalidade como elemento integrante da noção de Estado, soberania, povo, território e uma finalidade específica. Então, todo Estado tem uma constituição em sentido amplo. Nessa acepção ampla ou sociológica, a Constituição ela é simplesmente a forma de organização desse Estado, a forma como se constitui esse Estado. Então, é um conceito fático da Constituição que, independente da existência de um texto escrito ou não, referente à organização desse Estado, é empregado o termo Constituição para descrever como uma Constituição material do Estado. O que é a Constituição material do Estado, então? Constituição material do Estado é a forma da organização desse Estado, como esse Estado se constitui enquanto o conjunto de soberania, povo, território e finalidade. Então, quando nós falamos na constituição, na organização desse Estado, nós estamos falando de uma constituição material do Estado, certo? Vamos seguindo, então, o raciocínio. Conquanto no sentido abordado no parágrafo anterior, todos os Estados que têm a Constituição, o estudo sistemático e racional do fenômeno constitucional somente se desenvolve a partir do surgimento das primeiras constituições escritas elaboradas para desempenhar o papel de lei fundamental do Estado. E isso se denomina, então, esse movimento político, jurídico e sociológico e ideológico se denomina constitucionalismo, né? Que seria a ideia de estruturação racional do Estado, de limitação do exercício do poder, que é concretizada pela elaboração do documento escrito destinado a representar sua lei fundamental e suprema. Então, se identifica, para efeito de estudo, que a origem do constitucionalismo se dá com a Constituição dos Estados Unidos em 1787 e a Constituição da França em 1791, porque são constituições que foram escritas, rígidas e inspiradas nos ideais de racionalidade do humanismo do século XVIII e também na valorização da liberdade formal e do individualismo, marcas nucleares do liberalismo, corrente de pensamento hegemônica nos campos político, jurídico, econômico do século XVIII e XIX e do primeiro quartel do século XX.
O conteúdo dessas primeiras constituições, escritas e rígidas de orientação liberal, resumia seu estabelecimento de regras acerca da organização do Estado, do exercício e transmissão do poder, a limitação do poder, assegurada pela enumeração de direitos e garantias fundamentais do indivíduo. A expressão direito constitucional, que vai explicitar que a organização estatal é, sobretudo, uma ordem jurídica, nasce com o constitucionalismo. Então, a expressão direito constitucional nasce com o constitucionalismo. Em sua origem, o direito constitucional ele vai se referir tão somente à ordem jurídica fundamental do Estado liberal. Portanto, o direito constitucional nasceu impregnado nos valores do liberalismo, do pensamento liberal. Com o desenvolvimento, num período seguinte, o direito constitucional foi, aos poucos, se desvinculando dos ideais puramente liberais. E a Constituição, ela parte, então, a assumir uma nova feição de norma jurídica e formal protetora dos direitos humanos. Então, lembrem que a Constituição material é aquela forma de organização de um povo, de um território, com finalidades para se constituir, se arranjar e se formar um Estado. Nesse sentido de uma norma jurídica e formal, é a Constituição como nós estamos estudando, do direito constitucional, do constitucionalismo. E mais à frente nós vamos ver as características que vão moldando esse direito ao neoconstitucionalismo. Com o desenvolvimento em um período seguinte, essa decorrência de evolução, de pensamento da Constituição, deixou de retratar exclusivamente, de certa forma, uma organização puramente política do Estado liberal, com a ideologia que tinha, que existia, e passou a representar o espelho de toda e qualquer forma de organização política. Vejam que interessante. O conteúdo do direito constitucional ele desatou-se de considerações ideológicas puramente liberais e passou a tratar como regras fundamentais de estruturação, de funcionamento, de organização do poder, não importando o regime político nem a forma de distribuição das competências aos poderes estabelecidos, como afirma Bonavides. Ainda ele destaca que todas as fases da evolução e constitucionalismo o constitucionalismo não perdeu o traço marcante, que seria o quê? A limitação pelo direito da ingerência, ou seja, da intromissão do Estado, do governo na esfera privada. Essa sempre foi, em todas as suas fases, a característica essencial do movimento constitucionalista. Eu faria um destaque aqui. Qual é o destaque? Todas as fases da evolução da Constituição, ou do constitucionalismo, ou de constituição, da material para formal, é de se destacar que em todas as fases de evolução, o constitucionalismo não perdeu o traço que existia, o destaque que caracteriza o constitucionalismo, seria a característica essencial do constitucionalismo, que seria da limitação pelo direito. Então, o constitucionalismo tem como essência limitar pelo direito a atuação ou a ingerência do Estado, do governo, na vida privada. Vejam que, mesmo nas constituições mais liberais, a base do constitucionalismo está em limitar pelo direito. O constitucionalismo tem como base limitar pelo direito a atuação, ou seja, a atuação ativa, a ingerência do Estado, como governo, o Estado, na atividade privada, ou na vida privada, na esfera privada, certo? Vamos lá, então, seguindo.
Segue falando da classificação lá, que o direito constitucional ele é um ramo do direito público, que é fundamental à organização e funcionamento e à configuração política desse Estado. E ainda num papel importante de garantia de direito público fundamental, que é a expressão de José Afonso da Silva. O direito constitucional ele estabelece a estrutura do Estado, a organização das instituições e órgãos, e o modo de aquisição e exercício do poder, bem como a limitação desse poder por meio especialmente da previsão de direitos e garantias fundamentais. E é afirmado que o direito constitucional ele é muito mais do que apenas um ramo do direito público. Ele consubstancia a matriz de toda a ordem jurídica de um específico Estado. Figurativamente, o direito constitucional ele é representado como o tronco no qual deveriam estar os demais ramos da grande árvore que é a ordem jurídica de um Estado X. E essa imagem ela tem o mérito de representar a unidade do direito, por definição que ela é indivisível, consubstanciada na árvore como um todo, a estabelecer que a alusão a ramos tem uma função puramente didática. Ficamos aqui, então, com esses minutos de direito em leitura, da doutrina em leitura, e seguimos avançando pouco a pouco nos outros tópicos da doutrina em leitura para os editais da magistratura. Tá certo? Agradeço, então, a todos vocês que gostaram, se vocês tiverem sugestões de outras doutrinas ou se vocês tiverem sugestões de outras formas de a gente trabalhar esse projeto de fazer a leitura das doutrinas para o concurso da magistratura, deixa o teu comentário aqui, não esquece de te inscrever no canal, ativa aquele sininho para poder receber todas as informações e dá um like nesse vídeo e compartilha. Ajuda mais pessoas a receberem essa forma de estudar, a acompanharem junto os estudos de doutrina para a magistratura estadual ou para qualquer concurso que tenha conteúdo semelhante ao nosso. Um grande beijo para vocês, um abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.